Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu venho, Pai amado, te pedir perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Tudo aquilo, Pai amado, que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Espírito Santo, vem estar me perdoando em nome de Jesus. Eu venho neste momento agradecer por tudo a qual o Senhor Jesus, a qual do Senhor Deus, a qual o Espírito Santo tem feito em minha vida. Agradeço pelas provas, agradeço pelas dificuldades, agradeço pelos dias de tempestade, mas também agradeço pelos dias de bonança. Agradeço, Pai amado, pelos dias bons, pelos dias que tudo deu certo, mas também quero colocar como agradecimento os dias que deu tudo errado. Porque, Pai amado, tudo é para a glória do Senhor. E nós aprendemos com todas as coisas. Aprendemos com os erros, aprendemos com as falhas, aprendemos também com os acertos. Aprendemos quando tomamos as decisões corretas e aprendemos também quando tomamos decisões erradas. Então eu venho agradecer a Trindade Santa pelos dias bons e pelos dias ruins. Neste momento eu venho pedir para que a Trindade Santa, para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha fazer parte deste estudo bíblico, para que a palavra seja levada aos quatro cantos do planeta, não da forma que eu quero, não da maneira que eu quero, mas da maneira que há a necessidade, a maneira que o Espírito Santo olhe e observe e diga: precisamos levar a palavra deste jeito. Que não seja o Diego falando, que não sejam os sentimentos do Diego falando, que não sejam os pensamentos do Diego falando, que não sejam as vontades do Diego, mas que seja a vontade do Espírito Santo, do Senhor Jesus e do Senhor Deus. Que a vontade de vocês esteja acima da minha vontade e do meu querer. E por isso, assim como o músico utiliza um instrumento de sopro, de corda ou de percussão para fazer a nota musical que ele quer ou que ela quer, eu venho pedir neste momento que venha usar a minha vida, este instrumento que não tem vida própria, que não tem opinião própria, que abre mão da opinião própria, que abre mão das vontades próprias para se disponibilizar para o Espírito Santo. O Espírito Santo, neste momento, venha ser o meu músico, venha guiar a minha voz, venha guiar os meus movimentos, venha guiar os meus pensamentos. Porque assim como um instrumento que está 100% pronto, preparado para trazer as notas musicais, para soar a música aos ouvidos de quem vai ouvir, mas ele mesmo não pode auto-tocar-se. Ele mesmo não pode autogerar som. Ele precisa de um músico para fazer tudo isso. Então, neste momento, eu venho pedir que o Espírito Santo venha guiar a minha vida nas suas mãos. E eu abro mão de tudo quem sou eu, de tudo que eu sou, para disponibilizar este instrumento nas mãos do Espírito Santo. Use a minha vida neste estudo. Fale conosco, abra a nossa mente, abra o nosso coração para entendermos os segredos, as palavras de Mateus capítulo de número 12. É assim que eu peço e agradeço. E faço mais um pedido ao Espírito Santo. Leve este estudo bíblico aos quatro cantos do planeta. Que aonde tiver uma pessoa que queira aprender sobre Jesus, que queira estudar sobre Jesus, que queira ter experiências com Jesus, o Jesus bíblico, o Jesus dos evangelhos, venha entregar este vídeo ou esses vídeos para essa pessoa. Transforme o meu idioma natural, que é o português do Brasil, para qualquer idioma. Eu acredito e assim peço. Espírito Santo, leve aos quatro cantos do planeta este estudo bíblico e que não tenha limites para aqueles que querem aprender sobre o Senhor Jesus. Venha nos ajudar,
nos ensinar e nos mostrar o caminho. É assim que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Mateus capítulo de número 12, o título diz: Jesus é o Senhor do sábado. Versículo de número 1 diz assim: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Versículo de número 2: E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Versículo de número 3 diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Versículo de número 4 diz assim: Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Versículo de número 5: Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Versículo 6: Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Versículo 7: Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Versículo 8 e último do estudo de hoje: Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um estudo do projeto Quero Conhecer Jesus. Aqui estamos mais um dia, mais uma gravação. Muito prazer, meu nome é Diego Freitas, sou mais conhecido como discípulo Diego Freitas, sou responsável pelo projeto Quero Conhecer Jesus, pela marca Quero Conhecer Jesus. Nós estamos aqui neste canal que você está, é exclusivo sobre estudos bíblicos sobre os 4 evangelhos. Aqui nós temos a meta de alcançar o quanto antes a tradução, a revelação, o ensinamento sobre os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Este é o nosso objetivo, é trazer o quanto antes os estudos bíblicos e também os versículos mastigados, explicando versículo por versículo para você sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Nada mais, nada menos do que a biografia de Jesus Cristo. Esses são os únicos 4 livros da Bíblia que são focados 100% em Jesus. E por isso nós queremos trazer o ensinamento e disponibilizar, primeiro, 100% gratuito, segundo, de uma forma qualidade, o máximo que nós podemos gerar de qualidade, nós vamos gerar nos nossos estudos, e esse é o objetivo principal: de graça recebestes, de graça dai.
ok? Então esse é o nosso objetivo. Então eu quero fazer um primeiro pedido para você. Gostaria de convidar você a se inscrever no canal e clicar no sininho para receber os novos vídeos, os novos estudos aqui do canal. Porque neste canal do YouTube, do projeto Quero Conhecer Jesus, nós disponibilizamos vídeos, 3 vídeos todos os dias. Exato. 3 vídeos diariamente, às 6 horas da manhã, ao meio-dia e também às 18 horas. De domingo a domingo, 3 vídeos todos os dias para você neste canal, ok? Então, se inscreva no canal e clique no sininho. Segundo pedido, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante. E também escreva agora, por favor, agora nos comentários, escreva "Quero conhecer Jesus", ok? Quero conhecer Jesus. Escreva nos comentários e assim você nos ajuda a levar a palavra, a alcançar mais pessoas, e também o YouTube automaticamente nos ajuda também a evangelizar e a compartilhar nada mais, nada menos do que os segredos sobre Jesus, ok? Teve dúvida? Teve crítica? Teve qualquer elogio? Não hesite, não tenha medo de deixar nos comentários, ok? Deixe nos comentários e nós vamos ler o seu comentário, o seu elogio, sua crítica, e nós vamos, se for crítica, né, por exemplo, se for algum pensamento, alguma melhoria que você está nos falando, nós vamos aplicar a melhoria com certeza, ok? Então, deixe nos comentários a sua opinião sobre o estudo de hoje, ok? Vamos lá, então, para o estudo de hoje completo sobre Mateus, capítulo de número 12. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 12. O título diz: Jesus é Senhor do sábado. Esse texto, esse título, na realidade, né, ele deixa muito claro do que vamos estudar hoje, ok? Vamos aprender, vamos detalhar o que será que quer dizer Jesus é Senhor do sábado. O que significa? Qual a razão? Nós vamos saber dentro do contexto dos dias de hoje e também dentro do contexto da época de Jesus. Quando Jesus falou isso, o que significava para aquela época? O que os judeus, os religiosos daquela época entendiam quando Jesus dava a entender que ele é o Senhor do sábado? O que eles entendiam e o que significa para nós hoje? Este é, digamos assim, o resumo do que vamos aprender hoje no estudo de Mateus capítulo 12, ok? Então, o título é bem simples: Jesus é Senhor do sábado. Então, nós sabemos que o sábado, para o povo judeu, ele é muito sagrado, ok? Ele é muito espiritual, ok? Agora, Jesus chega lá e fala assim: Senhor do sábado sou eu. E Jesus ensina não só os discípulos, mas também os judeus, os religiosos que sempre perseguiam Jesus. Jesus ensina algo muito precioso sobre guardar o sábado, a qual muitos não entendem. E muitos não sabem o quão bom e quão maravilhoso é quando você guarda não só o sábado, mas guarda os mandamentos, os ensinamentos de Deus. Exatamente. Então Jesus vai nos dar uma aula na prática sobre este guardar o sábado ou honrar a Deus, ok? Vamos então para o versículo de número 1 do estudo de hoje. Vamos lá. Mateus capítulo de número 12, versículo 1, diz assim: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Mateus capítulo 12, versículo 1, o versículo, começa dizendo assim: naquele tempo, ou seja, naquele momento, naquela hora, onde os discípulos, juntamente com Jesus, estavam, ok? Naquele momento significa isso. Passou Jesus pelas searas, ok? Então Jesus estava caminhando
com os discípulos dele, com os seguidores dele. Lembrando que nessa época aqui Jesus já tinha discípulos e tinha seguidores, ok? Mas aqui você vai ver citando especificamente os discípulos. Por quê? Quando nós falamos que Jesus, neste momento, nessa época do seu ministério, nessa hora do seu ministério, ele já tinha discípulos e tinha seguidores. No meio dos seguidores tinha um monte de gente. Tinha perseguidores, tinha curiosos, tinha pessoas que queriam se alimentar mais das palavras de Jesus, aprender mais com Jesus, ok? E vários outros tipos, mas vamos focar em 3. Então aí existiam no meio dos seguidores, perseguidores, eram aqueles que sempre acusavam, que estavam perseguindo, qualquer oportunidade estavam apontando o dedo, tá errado, tá isso, é o religioso, é o famoso religioso, ok? Nesse meio também tinha aqueles que são os curiosos. Sabe aquela dona Fifi aí da sua vila? Da rua que você mora, do bairro que você mora, do local que você mora, do condomínio que você mora. Qualquer lugar tem a dona Fifi, que é aquela que ela sabe tudo o que acontece. Toda hora que você sai na rua, você olha pra varanda da casa dela, olha pro portão da casa dela, olha na rua, a dona Fifi tá onde? Na rua. Ela sabe tudo. Quer saber a hora que o seu filho saiu de casa? Ele não te avisou, mas a dona Fifi sabe, né? Então essas são as pessoas curiosas que também tinha na época de Jesus. São aquelas que estão nos locais apenas para observar, o olho gordo, zoião assim, ó, observar, tá vendo tudo. Não entende nada, mas tá vendo tudo, porque ela quer ver para depois falar para os outros. Isso também se chama, digamos assim, marketing. Não nada mais, nada menos do que o melhor marketing ou a melhor divulgação de algo são os curiosos que ajudam. Por quê? O curioso, ele critica ou ele elogia, mas ele sempre vai o quê? Divulgar, ok? Divulgação. Então esses são os curiosos. E existiam aqueles que tinham sede. Existiam aqueles que tinham vontade. Existiam aqueles que queriam aprender cada vez mais. Jesus pregava num local, a pessoa ouvia, quietinho, aprendia. Jesus falava assim: agora vocês podem ir embora, que eu vou para outro local. Quando Jesus estava ali andando, quando olhava para trás, quem estava lá? Quando olhava para trás, quem estava lá? O povo que estava lá na outra pregação também estava seguindo Jesus. Então, quando você ouve a palavra, ou o texto, ou a frase, Jesus tinha discípulos e tinha seguidores fixos, ok? Os discípulos, todo mundo sabe quem são. Mas e os, digamos assim, seguidores? Os seguidores, raramente vai aparecer o nome de alguém, dos seguidores de Jesus. Alguns apareceram mais quando se transformaram de seguidores para discípulos. Para, digamos assim, ajudantes de Jesus, faziam parte do ministério. Por exemplo, Maria Madalena, ela era uma seguidora, ela teve ali o milagre dela, a situação dela, mas ela virou uma seguidora de Jesus porque ela recebeu o milagre e continuou seguindo Jesus, acompanhou Jesus. Ok? Até então, que depois ela, digamos assim, biblicamente falando, não existe a frase, Maria Madalena, a discípula de Jesus. Mas existe, digamos assim, vários entendimentos, a qual Maria Madalena e várias outras mulheres também foram discípulas de Jesus. Discípulo não é nada mais, nada menos do que alunos, é só isso, entendeu? Aluno de Jesus. Quando você vê eu, por exemplo, você vai ver meu canal oficial, Discípulo Diego Freitas, minhas redes sociais, Discípulo Diego Freitas. O que significa nada mais, nada menos do que um aluno de Jesus. E ponto. Eu, por exemplo, não sou servo de Jesus. Tem gente que fala, eu sou servo de Deus, eu sou servo do Senhor Jesus. Eu não, eu sou um discípulo, eu sou um aluno. Servo é uma coisa, aluno é outra. Jesus, no livro de João, ele explica exatamente qual a diferença. Se você quiser entender
qual o significado ou a diferença entre discípulo e servo, lê lá no Evangelho de João, lá no finalzinho do Evangelho de João, que você vai encontrar, ok? Voltando para o texto. Então Jesus, ele fala assim, né, no texto, passou Jesus pelas searas. Seara significa plantação, local de plantação, ok? O texto continua, diz assim, em um sábado. Exato. Então Jesus passou pelas searas, pelas plantações, em um sábado. Isso aqui tá claro, né? Não preciso explicar. E o texto continua e diz assim: e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Então o texto deixa claro que Jesus estava passando no meio das searas, ou seja, no meio da plantação. Quando você passa no meio de plantação, é um local o quê? Deserto. É um local que não tem, digamos assim, restaurante, não tem um local para você se alimentar. Ok? Só que existe uma lei judaica a qual, se você estiver passando por uma plantação, por um pé de fruta, não importa se esse pé de fruta ele tem dono ou não, ok? Isso não importa. Por quê? Se você é dono, por exemplo, tá, de um pé de goiaba e alguém está com fome, tá passando ali e está com fome, existe uma lei de Moisés, da época de Moisés, a qual obrigava você, como dono do pé de goiaba, ok? Vamos supor que o pé de goiaba tá carregado, tá na época de goiaba, e a pessoa olha pro pé de goiaba, tá lá no meio do seu terreno, no meio da sua chácara, no meio do seu sítio, a pessoa tem a permissão de pular as cercas, entrar no seu terreno e se alimentar daquele fruto. Exatamente, existe uma lei a qual Moisés ensinou os judeus, a qual permitia que, estando com fome, a pessoa poderia se alimentar de frutas, legumes e assim por diante, mesmo que ela não fosse dona. E existia uma segunda lei ainda, uma segunda regra, ou uma continuidade dessa lei, que diz que tudo aquilo que cai do pé e fica no chão, por exemplo, a goiaba estava madura, ok? Chega uma hora que ela solta do galho e cai no chão. Pela lei de Moisés, quando cai no chão, aquele alimento tem que ir para os pobres. Era obrigatório doar aquele alimento. Por quê? Aquele alimento não é porque ele caiu da árvore e está no chão que ele está podre, está estragado. Não, ele está maduro. Então ele tem que ser entregue para as famílias pobres. O dono do pomar, o dono da goiaba, o dono da árvore, ele poderia se alimentar ou vender, comercializar só o que ficava preso na árvore. Então, quando o dono da árvore queria colher, ele tinha que colher antes da queda, antes de dar um vendaval e derrubar os frutos. Por quê? Pela lei de Moisés, tudo que estava no chão tinha que ser doado para as famílias pobres e famílias necessitadas. Entendeu? Então, neste momento aqui, os discípulos de Jesus, eles falam assim, né? O texto diz: e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Ou seja, eles estavam com fome. Então eles não estavam roubando de ninguém. Espigas, podemos entender várias coisas. Não só espiga de milho, por exemplo. Aqui no Brasil é muito comum a palavra espiga ser direcionada a um fruto, certo? A um alimento, que é o milho. Mas não. Lá no tempo de Israel, ou na verdade a palavra espiga, pode ser traduzida em vários tipos de alimentos, ok? Por exemplo, aqui no Brasil existe muito plantação de feijão. Para você que não sabe, o feijão, ele nasce dentro de uma, aqui é conhecido como vagem, ok? Dentro de uma vagem, a qual depois que ele está pronto, você tem que rasgar aquela vagem, colher ali cada caroço de feijão. Mas aquela vagem, que chamamos de vagem, ela pode ser também conhecida como espiga. Ok? Também tem a questão, por exemplo, de vários outros alimentos. Não vou entrar muito em detalhes disso, só para explicar para você o que é espiga, ok? Então, espiga não é necessariamente uma espiga de milho. Pode ser vários alimentos. Pode ser entendido como cacho, por exemplo, e assim por diante. Ok? Então, entenda isso. O texto, então, diz que os discípulos de Jesus
colheram algo. O que era esse algo? O que eram essas espigas? Que tipo de espiga era? Será que era um cacho de uva que bem enfim escreveram espiga? Será que era, digamos assim, algum tipo de alimento, algum tipo de legume, vegetal, algo que dava para comer ali na hora, ali, cru mesmo? O que era? Não sabemos. Não temos detalhes para isso. Agora, sim, teologicamente, tem aquela coisa, eu respeito a teologia, ok? Mas eu também sou um crítico da teologia. Por quê? A teologia vai colocar coisas no texto a qual não existe. Não existe. Você vai ver estudos teológicos sobre esse assunto que os caras começam a tentar inventar coisas. Não, porque naquela época de Jesus tinha isso aqui, então era aquilo ali. Então, não, para mim não me importa o que era o que eles estavam comendo. O que importa é o contexto. Por que que está acontecendo isso? Qual a razão que está acontecendo isso? Primeiro, vamos entender, existia uma lei que permitia que os discípulos de Jesus, na verdade qualquer pessoa que estivesse com fome, entrar no terreno, entrar na casa, entrar num espaço de qualquer outra pessoa e colher alimento, colher frutas, colher legumes para se alimentar. Não importa se estava no chão ou se estava preso na árvore. Eles poderiam comer e se alimentar. Isso serve tanto para a árvore quanto também para, digamos assim, folhas ou plantas que estão na terra. Por exemplo, melancia, você vai ver, não é uma árvore, ela está no chão, ela cresce o fruto e você poderia colher naturalmente, ok? Então, espiga era um alimento. Qual era? Não temos especificamente no texto o que significa, o que era este alimento, ok? Mas foque no final do texto. Começaram a colher espigas, por quê? Por que que eles colheram espigas? Porque estavam com fome. Porque o texto diz, né? No meio aqui, ó, fala, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Então estavam com fome, colheram para se alimentar. Outra coisa que poucos cristãos sabem, mas a lei de Moisés de guardar o sábado tinha algumas exceções, ok? Uma das exceções era fome. Se você tivesse fome e você não, digamos assim, não tinha o que comer, você poderia sim trabalhar ou se esforçar para colher algo para a sua própria alimentação e a alimentação da sua família, ok? Isso a lei liberava sim. Mas você vai ver aqui no texto, na continuidade, alguns religiosos que discordam disso, ok? E no texto eu vou te explicar o porquê que eles discordaram disso. Vamos lá para o versículo 2? Vamos então para o versículo de número 2 do estudo de hoje. Vamos lá. Mateus capítulo de número 1. Mateus capítulo 12, versículo 2, diz assim: E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Então o texto começa falando sobre os fariseus. Quem são esses caras? Todo estudo, né? Eu tenho que explicar quem são. Você que já está vindo dos estudos mais antigos aí já sabe quem são, né? Os fariseus. Mas vou dar uma explicação rápida. Fariseu é nada mais, nada menos do que um tipo de judeu. Assim como a religião evangélica, existem vários tipos de evangélicos dentro do nome evangélico, ok? Existe o evangélico protestante não, desculpa. Existe o evangélico pentecostal, o evangélico neopentecostal, existe o evangélico também tradicional. Ok? São aqueles que, pentecostal, por exemplo, são aqueles que acreditam no poder do Espírito Santo, no fogo do Espírito Santo, pula, roda, sapateia e assim por diante. O neopentecostal, ele acredita no Espírito Santo, mas ele não é muito de demonstrar esse sentimento, ok?
E o tradicional é aquele que acredita no Espírito Santo, acredita que ele existe, mas o tradicional já nem aceita essa questão da demonstração do Espírito Santo. Pro tradicional, o Espírito Santo, ele não precisa te fazer você entrar em loucura, pular, rodar, sapatear, para que ele mostrar que ele está. Claro, existem igrejas tradicionais que também nem acreditam no Espírito Santo, ok? Alguns acreditam, mas não aceitam na sua religião o Espírito Santo, ok? Eles são o quê? Mais texto e ponto. Eles leem a palavra, explicam a palavra e é só isso. Canta ali meia dúzia de louvor e tá resolvido. Já o pentecostal não. O pentecostal ele pula, roda, sapateia. Eu vim do meio pentecostal e sou muito grato a Deus por tanto conhecer o Espírito Santo teoricamente e tanto na prática. Ok? Já conversei com muitas pessoas que são de igrejas tradicionais que têm a vontade de sentir o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo eles não acreditam. Alguns, né, não acreditam no rodar, pular, sapatear. Então eles acabam tendo esse confronto. E aonde tem dúvida, o Espírito Santo não trabalha, ok? Então, como existem vários tipos de evangélicos, assim também no catolicismo. Vários tipos de catolicismo, assim também no espiritismo. Vários tipos de espiritismo, no judaísmo era a mesma coisa. Existiam fariseus, escribas, sacerdotes, sumo sacerdote, vários outros, tá? Vários outros aí. Então, os fariseus era um grupo, certo? Que fazia parte do judaísmo. Então existiam vários grupos. Fariseus é um desses grupos, ok? E ali o texto diz, vendo isso. Então os fariseus estavam vendo isso, estavam o quê? Acompanhando. Lembra os acusadores que eu falei lá no começo? Lá no primeiro versículo, também lá no título? Lembra deles? Esses aqui são os acusadores. Por quê? Ouve só. Disseram-lhe, então os fariseus vendo isso, disseram-lhe, eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Esses caras aqui são os religiosos. Quem nunca conheceu na vida um religioso, que é aquele cara que chega assim e fala, o quê? Andar de bermuda? Não pode. Usar maquiagem? Não pode. Cortar o cabelo desse? Não pode. Barbinha feita desse? Não pode. Usar isso? Não pode. Aquilo não pode. E não, tudo não pode. Tudo pra ele é diabo. Só que ele mesmo é, digamos assim, a boca mais linguaruda, a pessoa mais linguaruda que existe. Né? A pessoa esquece daquilo que Jesus falou, né? Antes de você tirar o cisco, né, do olho do seu irmão, tire a trave que está nos seus. Eu não estou falando que você não deve corrigir ou ajudar um irmão seu a corrigir o caminho dele, digamos assim, a que ele entenda que algumas coisas não é lícita, não podem ser feitas e assim por diante. Não estou falando isso. Eu estou falando você julgar alguém, apontar para alguém. É exatamente o que está no texto, que diz assim, eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Então aqui nesse texto, Jesus recebe um grupo de fariseus que estava no meio dos seguidores de Jesus, ok? Estava lá no grupo e chegaram em Jesus e falaram, hoje é sábado. Hoje é sábado. Tá vendo o que os seus discípulos estão fazendo aí, não? Que mestre que é você? Que não ensina eles a respeitar a lei do sábado? Não pode fazer isso no sábado. Não pode acontecer isso no sábado. Não pode. Mas lembra do que eu falei? Que existiam exceções no guardar o sábado? E repito, exatamente essa parte que eles estavam fazendo. Os discípulos de Jesus não estavam fora da lei. Eles não estavam errados. Eles estavam fazendo exatamente o que a lei falava. Eles estavam com o quê? Com fome. E quando você está com fome na lei de Moisés, você pode colher
alguns alimentos para você se alimentar, para você encher a sua barriga, para matar a sua fome, é permitido. Só que lembra que o religioso, ele sempre quer apontar, ele sempre quer, digamos assim, atrapalhar a vida de alguém, julgar alguém, falar para alguém que não pode fazer porque eu conheço, eu sei que eu tô falando, você tá em pecado, você está errado e assim por diante. Mas eu falei e vou repetir, eles estavam debaixo das regras corretamente. Eles não estavam fora da regra, fora da lei. Não, de jeito nenhum. Ok? Mas mesmo assim eles apontaram, falaram, ó o que os seus discípulos estão fazendo aí. Exato. Só que Jesus é daquele jeito, né? Jesus, ele poderia dar a resposta que nem eu te dei agora e falar, não, mas eles não estão errados. A lei permite que quando estão com fome pode colher para se alimentar. Só que Jesus, ele preferiu fazer outra coisa, uma coisa diferente. Ele preferiu bater de frente com os apontadores, ele preferiu bater de frente com os acusadores, com os religiosos de outro jeito, de outra forma. Vamos descobrir como foi que Jesus bateu de frente com eles? Vamos para o próximo texto. Vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 3, diz assim: Ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Vou repetir. Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Vamos lá, irmão, porque Jesus é diferente, né, amigo? Jesus é diferente e nós temos que aprender com Jesus, porque você pode dar uma resposta para alguém e você pode ensinar a pessoa com a pergunta que ele fez. São coisas diferentes. Você pode dar uma resposta simples ou você pode aproveitar a situação e ensinar alguém. É o que Jesus vai fazer aqui agora. Preste muita atenção. Mateus capítulo de número 12, versículo 3 diz, ele porém disse, ou seja, Jesus, né, respondeu ali a indagação dos fariseus. E Jesus fala, não tendes lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que com ele estavam. Então Jesus ali nada mais, nada menos do que Jesus vira e fala, como é que é, hein? Ah, os meus discípulos? Ah, eles estão colhendo? Vocês acham que não... tá bom. Mas, tá bom. Vocês estão cuidando da vida dos meus discípulos? Vocês estão cuidando da vida dos meus discípulos? Vou repetir. Vocês estão cuidando da vida dos meus discípulos? Então me responde uma coisa, vai. Vocês não leram, não estudaram, não, o que Davi fez quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Vocês não leram? Não leram, né? Não leram? Vocês não leram o que Davi fez? Aí aqui nesse ponto, irmão, eu imagino os estudiosos, os fariseus, batendo no peito, eu tenho conhecimento, eu sei quem é Moisés, eu conheço a lei, eu conheço os textos, eu conheço as profecias, eu conheço tudo, eu sei de tudo, ninguém vai me enganar. Aí Jesus fala, mas e aí? Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Vocês não lembram, vocês não leram, vocês não estudaram, vocês não sabem? E ali então Jesus, ele coloca uma sementinha na cabeça dos caras. Jesus coloca ali uma sementinha. Eu imagino os fariseus ouvindo isso, olhando um para o outro e falando, pensando, né? Lá, pensando e tal. Davi fez? O que Davi fez? O que Davi fez? Eu tenho certeza, irmão, que Jesus aqui, depois que ele falou isso, ele deu uma pausa. Deu uma paradinha,
esperou eles pensarem um pouco sobre isso. Porque fariseu, ou judeu, ou religioso, sempre quer ter respostas. Sabe aquele cara que você está conversando, explicando algo, mas ele já está procurando uma resposta, porque ele quer mostrar que sabe. Ele quer mostrar que entende. Não, calma aí que eu vou responder. Calma aí, você está falando e o cara não ouve. Porque ele quer também mostrar que sabe alguma coisa. E aqui, irmão, judeu é a mesma coisa. Vamos descobrir o que Davi fez, o que Jesus, continua falando aqui no versículo 4? Vamos lá, vamos para o versículo 4 do estudo de hoje. Vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 4 diz assim: Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Jesus, então, ele continua, o texto do versículo 3, no 4, ele continua e fala assim: como entrou na casa de Deus? Ou seja, Davi entrou na casa de Deus. O que significa a casa de Deus? O templo. O local reservado para Deus, aonde só poderia entrar os sacerdotes e os sumos sacerdotes, ok? Eu não vou me aprofundar nessa lei dos judeus, nessa parte não, mas depois você pode pesquisar. Na época de Davi, você vai ver que tinha um sumo sacerdote, tinha profeta, tinha sacerdotes. Então Davi, ele começou a organizar, digamos assim, o santuário de Deus. As coisas que só poderiam ser usadas para quem era escolhido, para quem era levita, para quem poderia estar ali. Então, nem todos de Israel poderiam estar ali. Exatamente. Então, aqui começa a questão de Jesus indagando eles, ok? Então, aqui diz o quê? Davi entrou num local, num ambiente, a qual ele não poderia entrar, porque lá só poderia entrar os sacerdotes, sumos sacerdotes e também os levitas, ok? E esse local, Jesus dá o nome de Casa de Deus, que também é um dos nomes do espaço reservado apenas para as coisas de Deus, ok? E aí o texto continua: como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição. Então aqui fala que Davi, além de entrar no local que ele não poderia entrar, ele ainda comeu os pães da proposição, ou seja, era o proposição, digamos assim, para entender, tá, de uma forma bem simples, era um tipo de ritual, um tipo de trabalho, um tipo de culto, um tipo de, digamos assim, um culto reservado, ok? A qual tinha esses pães da proposição, a qual era usado para uma específica situação dentro desses cultos, dentro desse costume dos judeus, ok? A qual esses pães, só quem poderia se alimentar deles após o ritual, após o culto, após o evento, só poderiam se alimentar deles os sacerdotes, em alguns casos só os levitas, ok? Por quê? Existiam sacrifícios feitos no templo para Deus, que alguns sacrifícios eram 100% queimado, alguns sacrifícios eram metade queimado e metade era para a alimentação dos, digamos assim, das pessoas que viviam para a obra de Deus, ok? Então, e também tinham sacrifícios a qual algumas partes do animal era queimada para Deus e as outras partes era alimento para os homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que viviam exclusivamente para fazer a vontade e fazer os rituais, os costumes ali, os cultos de Deus, ok? E os pães da proposição era isso também. Não vou entrar para falar para vocês, olha, a proposição era usada no ritual tal, a proposição era usada para aquilo outro, porque não é o foco, ok? O foco é o quê? É falar sobre o texto completo e trazer ali o, digamos assim, o básico do significado. Então,
Pães da proposição significa pães que só poderiam ser consumidos após o culto pelas pessoas que eram 100% entregues para a obra de Deus. Eles não trabalhavam, não tinham renda, então eles tinham que se alimentar das coisas que vinham para a religião, e da religião eles poderiam se alimentar daquele dinheiro, daquele alimento, daquele pão e assim por diante, ok? Então, continuando o texto, Jesus fala que não lhe era lícito comer, ou seja, os pães, ele comeu, Davi comeu juntamente com o seu exército, né? Ele comeu aqueles pães, mas ele não poderia comer aquilo lá. Ele não era para ele, foi como eu acabei de explicar, ok? Nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Lembra que eu acabei de falar isso? O pão da proposição, dependendo do ritual, dependendo do culto, dependendo do evento, ele era específico para algumas pessoas se alimentar daqueles pães. Em alguns casos, ninguém poderia se alimentar. Em alguns casos, poderia se alimentar, ok? Mas aqui Jesus está deixando especificamente, olha, esses pães da proposição, só os sacerdotes poderiam se alimentar deles. Mas ninguém. E Davi? Davi invadiu o lugar que não era dele, comeu o que não era dele, e aconteceu o quê? É aí que vamos agora para o versículo de número 5, para descobrirmos o que Jesus continua falando sobre este caso de Davi, ok? Vamos para o próximo versículo de hoje. Vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 5. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Jesus, no versículo 4, dá o exemplo de Davi, né? De Davi. Já nós vamos fechar o estudo e você vai entender o porquê que Jesus deu aquele exemplo e outros exemplos que ele vai começar agora, tá? Então aqui Jesus também fala assim, mas vocês não leram, não? Vocês não têm deslido, ou seja, vocês não leram na lei que aos sábados, lembrando, aos sábados ninguém poderia trabalhar. Ninguém pode trabalhar no sábado, segundo a lei de Moisés. Qualquer tipo de trabalho, se a pessoa trabalhar, se a pessoa não justificar e não tiver uma justificativa plena para isso, a pessoa vai ser o quê? Apedrejada à morte. Simples assim. Se você fosse pego trabalhando sem necessidade no sábado, você seria apedrejado até a morte. Exato. Passaria por um julgamento, e se no julgamento você fosse culpado, você seria apedrejado até a morte. Simples assim. Então Jesus, ele lembrando disso, tá, do que eu falei, Jesus fala assim, aos sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa. Por que Jesus está falando isso? Qual a razão que Jesus está falando isso? Lembrando, qual é a profissão de um sacerdote? Com o que um sacerdote trabalha? O que o sacerdote tem que fazer para ser um sacerdote? Você sabe? O sacerdote, ele tem que doar sua vida para a obra de Deus, para o templo de Deus, para a religião. É obrigatório. Um sacerdote legítimo, ele não pode, em hipótese alguma, trabalhar numa empresa, ter um comércio, ter, digamos assim, um trabalho formal e também trabalhar como sacerdote. Não. O sacerdote, ele se alimenta do que é dado no templo. O sacerdote, ele se alimenta do que é dado como oferta. Ele se alimenta com o que é dado sobre alimentos, sacrifícios e assim por diante. Ele vive exclusivamente para isso, 24 horas por dia, para as coisas de Deus. Ele trabalha nisso. E aí Jesus fala assim, e aí?
Se os sacerdotes, eles trabalham no templo, eles são funcionários do templo, e no sábado eles trabalham, por que eles não são punidos? Ué, o sacerdote está trabalhando. Ninguém pode trabalhar em Israel. Ninguém pode trabalhar, e não existe exceção nenhuma na lei que fale, não, quem trabalha para Deus pode, no sábado pode trabalhar tranquilamente. Não existe exceção. Moisés não deixou exceção. E Jesus conhecendo, é aí que você tem que entender. Quando você tem conhecimento, quando você sabe do que está falando, quando você leu, estudou, entende do que está falando, você consegue bater de frente com pessoas, e indagar pessoas e colocar na pessoa o sentimento de, eu preciso estudar mais. Exato, é o que Jesus está falando. Jesus olha e fala algo que os fariseus olham um para o outro e falam, pior que ele tem razão. Pior que ele não está errado, não. Imagine um fariseu olhando um para o outro assim, falando, e aí, o que a gente faz? Todo fariseu tinha uma liderança, né? E aí, líder, o que a gente faz? Aí o fariseu líder, digamos assim, fala, não faz nada, filho, não faz nada. Por quê? Não faremos nada. Por quê? Ele está certo. Ele não está errado. Então Jesus diz, fala assim para eles, e aí? O sacerdote é um funcionário do templo. Ele trabalha nisso. No sábado, o sacerdote trabalha normalmente e ninguém pune ele, ninguém reclama dele, ninguém fala dele, ninguém julga ele, nem é punido, nem é culpado. O texto está aqui, ó. Final, e ficam sem culpa. E aí? Vamos para o próximo versículo para entender um pouco mais. Vamos lá. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 6, diz assim, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Lembra quando eu falei já algumas vezes, né? Que Jesus adorava, Jesus ama bater de frente e cutucar os religiosos? Isso aqui, irmão, é uma cutucada violenta nos religiosos. Imagina os fariseus na frente de Jesus, julgando os discípulos, apontando os discípulos, julgando Jesus, apontando Jesus, e Jesus fala assim, ó, tá vendo eu aqui? Eu, tá vendo eu? Ó, presta atenção. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Lembra que Jesus está falando da casa de Deus, Jesus está falando do espaço onde os sacerdotes ficam e tudo mais, ok? E Jesus, lembrando, o templo de Israel é algo precioso. Para os judeus, é o local mais sagrado que existe no planeta Terra. Não existe um lugar mais sagrado do que o templo para os judeus, ok? E aí Jesus vira assim e fala, tá vendo eu? Eu sou maior do que o templo. Em outras explicações, Jesus está falando assim, eu sou mais importante do que o templo. Eu sou mais sagrado do que o templo. Eu sou mais poderoso do que o templo. Eu posso fazer mais coisas do que o templo pode fazer. Lembrando, no templo existiam coisas lá dentro, objetos lá dentro, que Deus, o próprio Deus, consagrou. E vários itens desse eram muito sagrados. E Jesus bate no peito e fala, eu sou
melhor do que o templo. Eu sou maior do que o templo. O que significa isso, irmão? Jesus está falando assim, ó, eu nasci. A partir de agora, quem vive para o templo tem que saber, eu sou maior do que o templo. Eu sou mais poderoso, eu sou mais importante do que o templo. Eu posso. O templo é só uma parede, 4 paredes lá, um cercado. Agora eu sou exatamente o primogênito de Deus, ok? Eu sou o primogênito do Pai. Eu sou, digamos assim, a primeira obra do Pai, a principal obra do Pai, e essa principal obra do Pai que sou eu sou mais importante do que o templo. Em outras palavras ainda, Jesus está dizendo que você estudar sobre Jesus é mais importante do que estudar sobre a religião. Tem muita gente que doa o seu tempo para aprender sobre a religião. Porque quando você estuda sobre a religião, nem interessa qual seja, tá? Você vai estudar, você vai sacrificar, você vai, digamos assim, gastar seu tempo, vai se esforçar, vai se aprofundar. E quando você estuda sobre religião, automaticamente, quanto mais conhecimento você tem, mais dinheiro você ganha. Porque um teólogo, um religioso, um líder espiritual, quando ele estuda e sabe um pouco mais do que os demais, ele lança um livro com base na religião e ele ganha dinheiro. Ele vai dar um estudo bíblico e ele cobra esse estudo bíblico valores e a pessoa paga para receber este estudo bíblico. Esse camarada que estudou sobre a religião, aprendeu o que as pessoas da religião querem ouvir, vai ganhar muito dinheiro. Por quê? A religião paga e paga bem para quem faz o que ela quer. A pergunta é, você bonitão, você bonitona, você prefere agradar a Deus ou agradar a religião? A religião pode te encher o bolso de dinheiro, mas só Deus pode salvar a sua alma. Mateus capítulo de número 12, versículo 7 diz assim: Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Pois é, irmão, Jesus ainda continua batendo. Sabe aquelas pancadas que o martelo dá na cabeça do prego? Aqui, irmão, é Jesus sendo o martelo e os religiosos sendo o prego. Jesus pega assim e faz pá! Toma uma, pá, toma outra, pá, toma mais uma e só pancada na cabeça dos caras. Por quê? Jesus continua falando assim, mas se vós soubesses o que significa, ou seja, se vocês entendessem o que significa, ou seja, se vocês entendessem o significado, ele fala de misericórdia quero e não sacrifício, ou seja, Jesus ele fala que misericórdia eu quero. Vamos lá, irmão, essa frase, ela tem no Antigo Testamento, tem vários textos com essa mesma frase, misericórdia quero e não sacrifício. Existem vários textos, várias passagens bíblicas que falam disso. E outras não falam especificamente essa frase, mas dá a entender o ensinamento do mesmo significado desta frase. Então preste bem atenção, preste muita atenção no que eu vou te falar. Jesus fala, misericórdia quero e não sacrifício, ou seja, você pode doar dinheiro, dar dízimo, sacrificar, você pode fazer um monte de coisa, mas se você não tiver misericórdia pelos necessitados, misericórdia por quem precisa, misericórdia pelos órfãos, pelos mendigos e assim por diante, se você não tiver um coração para ajudar pessoas,
Não adianta nada. Não, mas eu vou doar para a igreja e quem tem que ajudar os pobres é a igreja. Mas se a igreja não ajudar, e se o pastor lá pegar o dinheiro e colocar só no bolso dele? E se o padre que deveria ajudar, ele não ajudar e pegar o dinheiro e colocar no bolso dele? Ou a igreja pegar e colocar o bolso no bolso da igreja? E se o pai de santo, feiticeiro, sacerdote, o que seja, em vez dele pegar o dinheiro e ajudar as pessoas, ele não faz. E você tá dando dinheiro para ele, achando que ele vai fazer e ele não faz. E você sabe que ele não faz. Se ele não faz e você tá dando dinheiro, você tá financiando a sem vergonhice deles. Seja pastor, seja padre, seja o que for. Você tá financiando. Não, Diego, eu tô fazendo... Não, senhor. Você não tá fazendo a sua parte, você está financiando, sabendo que aquele sem vergonha vai usar o dinheiro para outra coisa. E você dá uma de coitado, eu não sei, não sabe, então não dá mais. Simples assim. Não dá mais. Pega o seu dízimo, pega a sua oferta, compra a cesta básica, compra algo e ajude as famílias necessitadas. Só isso. Então o significado de misericórdia quero e não sacrifício é você ter misericórdia de alguém. Ter o coração aberto para ajudar alguém e não pensar só em sacrificar. Eu quero as bênçãos de Deus, mas não estou disposto a ajudar alguém. Isso não existe. Quem não ajuda, não recebe. Jesus ensinou isso. Pensa nisso. Continuando. E Jesus finaliza: não condenareis os inocentes. Ou seja, se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não iriam condenar, vocês não iriam julgar, vocês não iriam apontar, vocês não iriam, digamos assim, humilhar as pessoas ou as pessoas inocentes, as pessoas que não têm conhecimento. Eles não têm conhecimento, mas vocês, lembrando, Jesus está falando aqui para os fariseus, para os religiosos. Fariseu, religioso, significa não, né? Também tem nos dias de hoje. Quantos religiosos, quantos fariseus, quantos evangélicos, católicos, espíritas e várias outras coisas são religiosos ao extremo. Não estudam sobre Deus, não estudam sobre Jesus, mas sabem apontar o dedo e julgar os outros. O religioso hoje ele é um especialista em apontar e julgar os outros, só porque às vezes ele anda com uma Bíblia debaixo do braço. Só porque ele anda com um crucifixo no peito ou na casa dele. Só porque ele anda vestido de branco, ele tá lá com os seus turbantes, com os seus abadá, com as coisas todas lá, tá lá com os seus orixás, e não, eu julgo não, eu busco, eu estudo, então eu posso julgar, eu posso apontar, eu posso falar, mas não, amigo. Seja você de qualquer religião, sabe muito bem que existe a lei do retorno. Tudo o que você faz aqui, volta para você. Se eu ajudo alguém, serei abençoado. Se eu não ajudo, vou receber o que eu estou dando. Simples assim. Ok? Então, o versículo 7 significa isso, ok? Vamos ao versículo de número 8? Vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo de número 8, diz assim: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Exatamente. O versículo inicia dizendo: porque o Filho do Homem, para quem não sabe, significa Jesus. Tá? Significa também Filho do Homem, é que aqui assim, Filho do Homem é especificamente falando de Jesus, certo? Mas o Filho do Homem significa ser humano. Exato, ser humano. Ponto. Então Jesus está falando o quê? Ó, eu, tá vendo eu? Daí foi o que eu falei. Filho do Homem, nesse texto, dentro do contexto, está falando especificamente de Jesus, ok? Agora, a frase Filho do Homem também pode ser entendida como ser humano. Ponto. Mas aqui, nesse texto, significa Jesus, tá? Então Jesus vira e fala assim, ó: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ou seja, eu sou maior que o templo,
Eu sou maior que o sábado, eu sou maior que a lei. E por que Jesus está batendo no peito e falando que ele é melhor do que todas essas coisas? Jesus também está falando que ele é maior que a religião, que ele é melhor que a religião, que ele é mais do que a religião. E ponto, irmão. Então, quando Jesus fala isso, ele está deixando claro, olha, eu sou a criação de Deus. Existe a criatura ou as criaturas e existe o Filho. O Filho de Deus, o primogênito, o primeiro, é Jesus. O restante é criatura. Criação é uma coisa, ser filho é outra. Eu vou deixar uma pergunta no final desse estudo para você. Para você, na sua opinião, qual é o significado de filho de Deus e criatura de Deus? Qual a diferença do filho para a criação de Deus? Ok? Pense nisso e deixa aqui nos comentários a sua opinião e nós vamos conversar sobre isso aqui embaixo, nos comentários, ok? Vamos lá, vou perguntar de novo, na sua opinião, qual é o significado, a diferença entre filho de Deus e criação de Deus? Qual a diferença entre filho e criatura? Me diz aqui nos comentários a sua opinião, ok? E Jesus encerra o versículo falando assim, ó, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ou seja, Jesus está falando assim, olha, eu sou Senhor de tudo. Eu sou o dono de tudo. Até do sábado. Eu sou mais, digamos assim, mais importante do que o sábado. Jesus está falando que ele vale mais do que o sábado. É mais importante você estudar, orar, jejuar para buscar intimidade com Jesus do que você apenas guardar o sábado e fazer o que a religião manda. Exato. Jesus está falando que você fazer o que Jesus manda é mais importante do que fazer o que a religião manda. É esse o significado do versículo que acabamos de ler, ok? Então pense, irmão, que Jesus, ele mesmo está falando que ele é a coisa mais importante. Quando eu digo a coisa, não é me desmerecendo, tá? Coisa quer dizer objeto, quer dizer pessoa, quer dizer ser. Ele é o mais importante. Não, Diego, calma aí. A pessoa mais importante do mundo é Deus. Sim. Mas Jesus ele deixa claro que ele foi enviado por Deus e tudo que Jesus faz é para glorificar a Deus. Então, quando você faz o que Jesus manda, você está glorificando, adorando a Deus através de Jesus. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ou vem até o Pai senão por Jesus. Jesus, ó, é o caminho. Pense nisso. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento eu venho agradecer mais uma vez por este estudo bíblico. Muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento de hoje. Muito obrigado, Senhor, pelas revelações de hoje. Muito obrigado por ter nos ensinado mais uma vez. Eu agradeço ao Espírito Santo, agradeço ao Senhor Jesus e ao Senhor Deus. Agradeço à Trindade Santa pelas revelações do estudo de hoje. Leve este estudo aos 4 cantos do planeta. Leve até as pessoas que precisam e necessitam ouvir, aprender sobre Jesus. Ensine-as. Leve até elas, que a barreira do idioma seja quebrado, seja destruído, e que o idioma não venha atrapalhar o que está sendo dito, o que está sendo ensinado. É assim que eu peço mais uma vez e agradeço. Peço ao Espírito Santo que venha levar este estudo, assim como o semeador lança a semente. Eu estou lançando este estudo em formato
de sementes. Estará sendo lançado, espalhado pelos 4 cantos do planeta. Eu peço que o Espírito Santo venha guiar cada sementinha dessa, para cada coração, para cada ouvido, para cada pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.